galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos muito bem, com muita saúde. Olha eu aqui de novo, professora Andressa, para revisar um conteúdo muito importante. Isso mesmo, vamos revisar um pouquinho mais sobre transitividade verbal. Para aqueles que perderam a aula ou que ainda ficou com dúvida no conteúdo, é uma excelente oportunidade aqui, pessoal, para revisar tudo. O que vocês acham? Então, vem comigo, preparem caneta, caderno e lápis para fazer todas as anotações e praticar um pouco, né? Porque sem exercício não adianta só revisar teoria, tá bom? No cronograma desta aula, a linha de 30 minutos para revisar transitividade verbal, tá bom? A habilidade aqui, vamos diferenciar os complementos diretos e indiretos dos verbos transitivos, apropriando assim da regência dos verbos. Para quem não sabe, quando eu falo de regência, eu estou falando ali de como é que o verbo se comporta dentro da oração. Se ele pede complemento ou não. Se pede, que tipo de complemento é esse? É só um? São dois? É com preposição? É sem preposição? Então, nós vamos ver aqui neste conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, aquela introduçãozinha básica. Professor, o que é predicação verbal? Eu estou estudando sintaxe e lá pede na questão qual a predicação do verbo, qual a transitividade do verbo, o que é isso aqui, professora? E aí aparece lá verbo de ligação, verbo transitivo direto, intransitivo, transitivo indireto ou bitransitivo. O que é isso? Estou desesperado, professora. Calma, não precisa ficar desesperado, pessoal. Vou revisar todo esse conteúdo com vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? A princípio, eu tenho que entender que o que se trata predicação verbal? É o modo como os verbos relacionam-se na oração, se exige ou não algum tipo de complemento, tá bom? Não existe predicado sem verbo, por isso que quando começamos a estudar sintaxe, a professora Andressa martela lá no verbo, isso. Como é que eu faço na sintaxe, professora? A primeira coisa que eu faço é identificar o verbo da oração. Se você identificou o verbo da oração, você já caminhou metade da análise sintática, porque ali no verbo, ele vai te dizer quem é o sujeito, quem é o predicado, e vai começar a trabalhar aí as relações desse verbo com possíveis complementos. Vocês lembram? A tia Andressa até fala assim, o verbo tudo sabe, tudo conhece, tudo vê, né? O verbo é o oráculo de Delfos dentro da sintaxe. Por isso que na sintaxe eu sempre começo por onde? Por ele, tá bom? É através do verbo que há relações entre os termos da oração. Isso mesmo, é o verbo que vai trabalhar todo o envolvimento ali entre sujeito e predicado, verbo e seus complementos. Então, tudo é com o verbo. O verbo é o oráculo de Delfos. Tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. Então, vai fazer uma análise sintática. A primeira coisa que o aluno tem que fazer é identificar o verbo da oração, tá bom? Nas locuções verbais, é o verbo principal, isto é, o último, que possui a predicação verbal. Isso mesmo, alguns alunos ficam na dúvida, professora, estou com uma oração em que eu tenho dois verbos, portanto, eu tenho uma locução verbal. E agora, para qual verbo eu olho? Qual verbo eu vou analisar a predicação? Se você se deparar com uma predicação, com a locução verbal, galerinha, olha para o último verbo, tá bom? Numa locução verbal, o verbo principal é sempre o último, tá? Então, quando eu digo assim, ó, João vai usar a roupa na festa, vai usar é uma locução verbal. Se você for analisar a predicação dessa locução, você vai analisar de qual verbo? Do último, que é considerado o verbo principal. Então, João vai usar. Usar o quê? Tá? Você vai sempre olhar, observar lá na locução verbal o verbo principal, que é o último. Só o contexto que determina a predicação, a transitividade de um verbo na oração. Por quê, professora? Porque um mesmo verbo assume predicações diferentes e contextos diferentes, tá bom? Então, eu preciso observar, identificar esse verbo e entender qual a relação qual a relação de sentido que ele tem dentro daquela oração, tá bom? E o verbo da oração deverá concordar sempre com o seu sujeito, se houver. Bom, quando eu digo sujeito, é com o núcleo do sujeito. Quem está com esse material aí fazendo a anotação, coloque e acrescenta assim, com o núcleo do sujeito, tá bom?
Se houver, porque a gente sabe que não existe oração sem predicado, né? Não existe. Toda oração tem que ter predicado, porque o verbo sozinho já pode compor o predicado. Mas existe oração sem sujeito, quando o verbo está na sua forma impessoal, tá bom? E aí, para fazer toda a análise, eu sempre trago para vocês a dica de análise sintática. Se você seguir essa dica da professora Andressa, vocês não vão errar. Sério, vocês não vão errar. Anotem aí, tá bom? E vamos seguir passo a passo, beleza? Primeira coisa, eu vou destacar o verbo, tá? Se você quiser colocar aí, ó, oráculo de Delfos. Tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, tá bom? É através do verbo que acontecem todas as relações sintáticas. Depois eu vou identificar e classificar o sujeito da oração. Isso mesmo, porque aí você já constrói, né, toda a parte do sintagma nominal, que é a parte do sujeito. Depois eu vou destacar os meus adjuntos adverbiais. Já conversamos a respeito disso. Por que eu preciso destacar os adjuntos adverbiais? Porque ele parece ser complemento de verbo, mas não é. Depois eu vou destacar os predicativos do sujeito. Por quê? Anota aí por que eu tenho que destacar o predicativo do sujeito. Porque no caso dos verbos de ligação, eles dependem do predicativo do sujeito para ser classificado como tal. Tá? Então, destacar os adjuntos adverbiais, porque pode confundir com o complemento, e destacar os predicativos do sujeito, porque os verbos de ligação dependem deles. Tá? E aí, por fim, eu vou analisar o meu verbo, a predicação do meu verbo, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com os verbos transitivos, verbos que transitam. Pense aí na significação das palavras, na nomenclatura desses termos. Então, verbos que transitam, que pedem complemento, que necessitam de algo a mais. Então, o que são eles? Primeiro, são verbos significativos, tá? Carregado de significado, diferente dos verbos de ligação, que não são significativos, que são chamados de verbos também copulativos, porque são vazios de significado, estão ali apenas para ligar o sujeito a um predicativo do sujeito, beleza? Já que nos verbos transitivos, não. Eu tenho verbos carregados de significado. Por isso que eles são chamados de verbos significativos, tá? Que exige, pessoal, grifem aí, algum tipo de complemento, seja preposicionado ou não, tá? Então, verbo transitivo que transita, que pede complemento, são verbos significativos, carregados de significado. E como é que se chamam os complementos desses tipos de verbo? Chamados de objeto. Objeto direto, que é sem preposição, e o objeto indireto, que é com preposição, tá bom? Vale a pena também fazer essas anotações, porque quando a gente trabalha com predicação verbal, não tem como escapar. Vamos trabalhar com os complementos dos verbos. E eu preciso entender o que é complemento verbal. Objeto direto, que é sem preposição, objeto indireto, que é com preposição. Ele se divide em 3 tipos. Verbo transitivo direto, tá bom? Que exige um complemento, e esse complemento é não preposicionado, tá bom? Então, o verbo transitivo direto exige o objeto direto. Como é que é a estrutura do objeto direto? Sem preposição. O transitivo indireto, ele exige complemento preposicionado, portanto, objeto indireto, com preposição. E o verbo transitivo direto e indireto, anotem aí, também chamado de bitransitivo. Por que bi? Porque ele pede 2 complementos, não é mais só um, são 2, tá? Um direto e um indireto. Ou seja, ele pede o objeto direto, sem preposição, e pede um objeto indireto, que é com preposição. Vamos ver aqui os transitivos direto. Primeiro, existe complemento não preposicionado. Seu complemento é chamado de objeto direto. Por quê? Porque o verbo vai se ligar direto ao seu complemento sem auxílio de preposição. Dispensa a preposição, tá bom? Aqui pode apresentar adjunto adverbial, pode apresentar predicativos do sujeito ou do objeto, tá certo? Olha aqui o exemplo. Fernando comprou um carro ontem. Eu começo sempre destacando quem, pessoal? Verbo. Comprou é o verbo comprar. Vamos perguntar aqui agora para o verbo. Quem comprou um carro ontem?
Fernando, sujeito simples, só tem um núcleo, portanto, sujeito simples. Tem adjunto adverbial? Sim, ontem, adjunto adverbial de tempo. Tem predicativo do sujeito? Não tem. Então, tudo é de quem? Do verbo. Isso mesmo. Agora vamos pensar aqui. Quem compra, compra algo. Comprou o quê? Você percebe que é um verbo que transita, um verbo que exige um complemento e não pede preposição. Então, comprou um carro, verbo transitivo direto, e um carro é o complemento do verbo. Ó, comprou. Comprou o quê? Comprou um carro. Perceba que o verbo foi direto ao seu complemento verbal, sem uso de preposição. Marília colocou o caderno na mesa. Colocou é o verbo colocar. Quem colocou o caderno na mesa? Marília. Sujeito simples. Adjunto adverbial. Na mesa, não foi o lugar que ela colocou? Colocou o caderno na mesa, na cama, na carteira, tá? Não tem predicativo do sujeito, então o que sobra aqui, ó, é desse verbo. Então, colocou o quê? Né? Eu pergunto isso para o verbo. Então, verbo transitivo direto, porque transita, pede um complemento, e esse complemento é não preposicionado. E qual é o complemento dele? Objeto direto, o caderno, tá bom? Eu ouvi tudo. Ouvir é o verbo, tá? Quem que ouviu tudo? Eu, sujeito simples. E aí eu pergunto aqui, quem ouve, ouve algo. Viu o quê? Né? Verbo transitivo direto e o tudo é o objeto direto. Olha isso aqui, ó. Eu ouvi perfeitamente. Mais uma vez, o verbo ouvir, eu funcionando como sujeito. Tem adjunto adverbial? Perfeitamente, adjunto adverbial de modo. Agora eu olho para este verbo. Mas, professora, quem ouve, ouve algo. Mas eu disse para vocês que eu preciso de contexto, eu preciso de situação de uso. As palavras, elas mudam de significado, de funções sintáticas, de funções até mesmo de classes morfológicas dentro de um enunciado linguístico. Quando eu olho para cá, mesmo esse verbo pedindo um complemento aqui, né, no campo da semântica, mas você vê que não tem nada para ele. Portanto, ele será chamado de um verbo intransitivo, um verbo que não possui complemento. Isso mesmo, os verbos intransitivos são aqueles que ou não têm complemento verbal ou são com sentido completo, tá? Então, verbo intransitivo ou tem sentido completo ou simplesmente não tem complemento verbal, como é o caso aqui do eu vi perfeitamente. O transitivo indireto, complemento preposicionado. O seu complemento é chamado de objeto indireto, não dispensa preposição, ainda que ela apareça implícita, e a preposição pode estar subentendida em formas pronominais, tá bom? Pode apresentar adjunto adverbial e pode ter predicativo do sujeito e do objeto. Vejamos aqui, ó. Laura concorda com você. Concorda é o verbo. Laura, o meu sujeito simples. Quem concorda com você? Laura, tá? Quem concorda, concorda com alguém. Concorda com o quê? Né? Com quem? Então, perceba que é um verbo que exige complemento com preposição. Com é uma preposição, tá bom? Com você, portanto, é o objeto indireto, porque completa o sentido do verbo concordar, tá beleza? Ó, perceba que quando o verbo vai para o complemento, ele faz isso aqui, ó. Laura concorda com você. Leiam essa oração sem a preposição. Laura concorda você. Deu certo? Não. Percebe-se que precisa de algo. E quem é que vai auxiliar esse complemento, né? Quem é que vai auxiliar na significação, no sentido lógico da oração? A preposição. Então, concorda com você, tá bom? Por isso que ele é chamado de verbo transitivo indireto, porque até ele chegar de fato ao seu complemento, ele tem que fazer uma pausa aqui, na preposição. E isso lhe interessa muito. Então, o que me interessa, o que lhe interessa muito? Isso, sujeito simples, muito, adjunto adverbial de intensidade. Interessa a quem? Né? Interessa a ele. Mas cadê a ele, professora? Tá aqui, ó, no pronome oblíquo. Beleza? Aqui é o objeto indireto, tá bom? O li, os pronomes oblíquos aqui, eles funcionam como complementos verbais. Na tabelinha dos pronomes, os pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam como
como sujeito. E os pronomes oblíquos funcionam como complementos verbais. O lhe é como se fosse o a ele. Então, perceba que a preposição a, ela ficou subentendida no pronome oblíquo, tá bom? Porque os alunos, eles costumam achar assim, se não tem preposição é objeto direto. Calma, e se ela tiver aqui, subentendida? Se tem preposição, é objeto indireto. Calma, nós já falamos sobre objeto direto preposicionado, então tome cuidado. Quem é que decide aqui se tem ou não complemento preposicionado? O verbo, tá? Observe o verbo, ele é que manda na brincadeira, ele é que decide as regras, ele é o oráculo de Delfos. Então não vá direto buscando preposição ou não tem preposição, porque erra. Você tem que olhar para o verbo, quem decide aqui, quem manda no jogo é o verbo, tá bom? E os verbos bitransitivos, tá bom? Ele exige 2 complementos, um sem preposição e um preposicionado, tá bom? O objeto direto, que é sem preposição, e o objeto indireto, que é com a preposição, tá bom? A preposição do objeto indireto pode estar subentendida nas formas pronominais, já falamos sobre isso aqui na lâmina anterior. Pode apresentar adjunto adverbial, pode apresentar predicativo do sujeito ou não. Vejamos aqui, ó, Fernando contou tudo para os pais. Quem contou tudo para os pais? Fernando, sujeito simples. Contou o quê? Para quem? Então, contou o quê? Contou tudo. Contou o quê? Perceba que é um objeto direto, porque é sem preposição, né? Contou tudo. Para quem? Para os pais. Então, ó, fala a oração aqui, pessoal, sem o uso da preposição. Fernando contou tudo os pais. Não dá certo. Perceba que a preposição ela precisa. O verbo, até o complemento direto, é tranquilo, não precisa de preposição, contou tudo. Agora, para chegar ao indireto, ele precisa fazer isso. Contou para os pais, tá bom? Então, quem conta algo para alguém. Eu tenho 2 complementos exigidos por este verbo, beleza? Professor, eu queria saber o seguinte, eu posso colocar o objeto indireto antes do objeto direto? Pode, galerinha, anotem aí, puxa uma setinha e anota aí. Os termos oracionais são móveis. Eu coloco onde eu quiser, desde que faça sentido na oração. Fernando contou para os pais tudo. Deu certo? Deu. Quando eu faço essa mudança, professora, muda a função sintática? Não muda, tá bom? Para os pais, Fernando contou tudo. Perceba que eu posso fazer a disposição da oração do jeito que eu quiser, desde que continue fazendo sentido, tá bom? Então, não se preocupe, não pense que o objeto direto sempre vai vir aqui depois do verbo e depois vem o indireto. Calma aí, viu, pessoal? Nós já falamos sobre isso, os termos oracionais são móveis. Se até o sujeito pode vir no meio ou no final da oração, por que eu não posso mudar os outros termos? Não é mesmo? É bom ficar ligado nisso aí, tá? E o verbo de ligação, né? Porque se a gente está revisando transitividade verbal, vale a pena falar um pouquinho sobre os verbos de ligação. Também já passamos algumas aulas com ele, beleza? Então, o verbo de ligação é aquele verbo que liga o sujeito a um predicativo do sujeito, tá bom? Que é o termo da oração que indica qualidade, característica, o sujeito da oração. Também conhecido como verbo relacional, beleza? Porque ele está ali apenas para relacionar um termo a outro. Não transmite nenhuma ação e são vazios de significado, porque se ele tivesse significação, ele é verbo significativo, então transitaria, mas como ele não tem significado nenhum, é chamado de verbo de ligação. O núcleo do predicado que possui esse tipo de verbo será sempre o predicativo do sujeito, tá bom? Por isso que ele é chamado de predicado nominal. É o único momento, é a única situação dentro da análise sintática que o verbo não assume papel de núcleo do predicado, tá bom? Porque ele é de ligação. Pode vir acompanhado de adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial é carrapato, né? Aparece em todo tipo de verbo, todo tipo de oração. Não apresenta objeto direto nem indireto e não apresenta predicativos do objeto, só predicativo do sujeito. E para um verbo ser de ligação, ele precisa estar na lista e ter predicativo do sujeito, tá? Qual é a lista dos verbos de ligação? Vale a pena vocês anotarem, vale a pena vocês fazerem aquela lida com frequência para ir aprendendo. Só são 10 verbos, beleza? Ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, tornar-se,
viver no sentido de estar, andar no sentido de estar e virar no sentido de tornar-se. E a fórmula é essa: lista mais predicativo do sujeito, verbo de ligação. Tá, professor, então tem uma situação em que o verbo está na lista, mas eu não tenho predicativo do sujeito na oração. Não será verbo de ligação? Não. Será verbo intransitivo. Professora, eu tenho predicativo do sujeito, mas o meu verbo não está na lista dos verbos de ligação e nem assume o papel de algum que esteja. Não será verbo de ligação? Não será verbo de ligação. Será verbo intransitivo. Então, a fórmula é essa, ó. Lista mais predicativo do sujeito igual a verbo de ligação, tá bom? Vamos ver aqui agora algumas questões. Estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai, o senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. É complicada essa situação. Vamos lá, sobre a tira responda. A. Observe a fala de Armandinho no segundo quadrinho, ó. 2. Ele quer saber aqui, ó. Qual o sujeito da forma verbal estar? Vamos lá, ó. Não fique, pai, o senhor não está sozinho. Quem que não está sozinho? O Senhor. O Senhor aqui é o sujeito da oração, tá bom? Como se classifica o sujeito identificado por você no item anterior? Por quê? Quando eu olho aqui o Senhor é o sujeito. Qual é a palavra mais importante? Senhor, que é o núcleo, tá bom? Então, se só tem um núcleo, ele é sujeito simples, pois só possui um núcleo, tá bom? Vamos aqui à próxima. Releia o último quadrinho, porque o verbo haver está flexionado na terceira pessoa do singular. A cada dia há mais pessoas como você. Professora, realmente você me disse que o verbo ele sempre concorda com o núcleo do sujeito. Eu até anotei isso aqui. Sim, mas eu disse para vocês também que há situações em que eu tenho orações sem sujeito. Isso acontece quando o verbo haver está na sua forma impessoal, tá bom? Então, por mais que o termo aqui que esteja depois dele esteja no plural, ele não pode estabelecer concordância com esse termo, porque esse termo não é o seu sujeito. Quando eu digo assim, a cada dia existem mais pessoas como você, eu consegui substituir tranquilo o verbo haver pelo verbo existir. Então, pessoal, se eu conseguir substituir o verbo haver por existir, ele é considerado um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Verbos que, infelizmente, não possuem sujeito, tá bom? Não se relaciona com nenhum sujeito dentro da oração. Esse tipo de verbo, ele constitui oração sem sujeito, tá certo? E, portanto, deve ficar na terceira pessoa do singular. Um dos exemplos é o verbo haver, no sentido de existir, sentido de ocorrer, ou de tempo decorrido. Nessas situações, esse tipo de verbo é sempre impessoal, constitui oração sem sujeito e deve ficar na terceira pessoa do singular, tá? Então, o verbo haver, lá no último quadrinho, ele está flexionado na terceira do singular, porque ele está no sentido de existir, tornando-se assim impessoal, tá? Então, neste caso aqui, professor, é uma oração sem sujeito? Sim. É uma oração que tem predicado? Com certeza, porque eu preciso do verbo. Então, nesta estrutura oracional, só tem um predicado. Eu não tenho sujeito. D. Como se classifica o sujeito da oração no terceiro quadrinho? Por quê? Bom, se ele é impessoal, é oração sem sujeito. Então, a oração não possui sujeito, pois o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e constitui oração sem sujeito. Tá bom? Reescreva a oração substituindo haver pelo verbo existir. A cada dia existem mais pessoas como você. Professor, o verbo flexionou. Sim, o verbo flexionou. Eu disse para vocês quem é que tinha problema? Haver. Quem é o problemático da causa? O verbo haver. Por que o existir também não tinha que ter o mesmo problema? Professora, mas o verbo haver no sentido de existir? Sim, no sentido de existir. Mas o existir mesmo é tranquilo. Flexiona, tem sujeito, tá bom? Então, o problema está com o verbo haver. Ele não flexiona, porque ele é impessoal e tem oração sem sujeito. Já o existir flexiona normalmente. Após fazer a substituição do verbo, explique o que acontece com a sua flexão e com o sujeito da oração. O que acontece, pessoal? O verbo flexiona normalmente, o verbo existir flexionou normalmente, ou seja, foi para o plural para concordar com o núcleo do sujeito da oração, que agora é pessoas. Enquanto aqui na frase original o verbo haver impessoal, mais pessoas funciona como complemento do verbo. Quando eu faço a substituição para o verbo existir,
O verbo existir flexiona normalmente, o verbo existir é pessoal, tem sujeito e concorda com o seu sujeito, tá bom? Essa questão aqui é extremamente interessante, porque a gente revisa aqui a parte de predicação verbal e também revisa um pouquinho de sujeito, beleza? Observe a oração. A cada dia há mais pessoas como você. Qual a predicação do verbo haver nesta oração, né? A cada dia que eu sei que há adjunto adverbial. O verbo haver, nós já comentamos que quando está no sentido de existir, ele é impessoal, portanto, constitui oração sem sujeito, beleza? E aí eu já sei que aqui, ó, objeto direto. Mais pessoas como você é um objeto direto. O que que há? O que, né? Perceba que eu só estou pedindo aqui complemento verbal, porque ele está no sentido de existir e é impessoal, beleza? Então, objeto direto. Já quando eu substituo pelo existir, o que é o objeto direto passa a ser o sujeito do verbo existir. Então, anote aí. Quem é que tem problema? É o haver. Existir não tem problema, tá bom? Quem é o problemático é o haver. Nós temos que colocar isso aí na nossa cabeça. Aqueles dias, tem dias que a tristeza chega de mansinho e se instala, no quarto, na sala, no banheiro, no disco, no livro, na agenda, até no prato de comida. A gente abre a janela, conta, implora, grita e não adianta. Quando a tristeza some, a cara do mundo muda e até o nosso gato mia de um jeito diferente. Olha que interessante, né? Elias José, aqueles dias, verdade. No poema, o eu lírico revela como se sente no dia em que bate a tristeza. Levando em conta a fonte e a publicação do poema, a quem ele se dirige? Olha, aqueles dias, amor adolescente. Então, parece ali nas nossas inquietações, né, da juventude, da adolescência, em que tem dia que a gente já acorda mal. Isso é normal, todo mundo que passa pela adolescência passa por isso, né? As sensações descritas no poema só são sentidas pelo eu lírico ou ele pretende incluir outro leitor. Que expressões sugere isso? Bom, gente, quando ele coloca a gente, sugere que ele se inclui e também inclui o leitor. Quem seria esse leitor? O público adolescente. Então, ele coloca aqui, ó, provando que todo mundo passa por isso. Todo mundo que está na fase da adolescência, que já passou pela adolescência, também sente essas mesmas inquietações, tá bom? Então, o uso do agente dentro do texto reforça que inclui ele e inclui outras pessoas. Na primeira estrofe, o eu lírico explica como se iniciam aqueles dias. O que acontece? Bom, ele diz o que a tristeza chega e se instala ali, né? Ela vai chegando e vai se instalando. Como o verbo chegar pode ser classificado quanto à transitividade. Justifique. Então, a tristeza chega. Então, o verbo ele é intransitivo. Tem dias que a tristeza chega. De mansinho e se instala, aqui já vai funcionar como um predicativo. Então, não sobra nada para o meu verbo e esse verbo vai ser intransitivo, porque não tem complemento, pois exprime uma ideia completa. Chega, chegou, pronto, tá bom? Não existe complemento. Na segunda estrofe, o eu lírico enumera o que faz para tentar se livrar da tristeza. Identifique e transcreva os verbos que pertencem a esses versos. Predominam verbos transitivos ou intransitivos? Vamos lá. Abre, canta, implora, grita, adianta. Então, perceba que eu tenho o tempo todo aqui verbos intransitivos. Mas, professora, o verbo abrir, quem abre, abre algo. Abre o quê? A janela. Então, dentre os verbos citados, o verbo abrir, ele é transitivo, porque destes citados aqui, é o único que exige um complemento, tá bom? Levando em conta os sentidos dos verbos, o que se percebe nessa estrofe? Então, levando em sentido dos verbos aqui, verbos intransitivos, transitivos direto, o que a gente tenta perceber aqui? Percebe-se que é a intensificação das emoções sentida pelo eu lírico, né? Até mesmo porque ele fica citando, a gente abre a janela, canta, implora, ou seja, a gente tem aqui uma intensidade nos sentidos do eu lírico, nos sentimentos do eu lírico, que transparece nas ações realizadas no momento em que ele abre a janela. Essas inquietações, aquele vai e vem, faz uma coisa e faz outra, e continua inquieto. Releia a última estrofe. O que os verbos
que verbos foram empregados nos versos, ó. Então, quando eu tenho lá, ó, some, muda e mia. Quando a tristeza some, a cara do mundo muda e até o nosso gato mia. Então, some, muda e mia. Ele queria só os verbos da oração, tá? Como eles podem ser classificados quanto à transitividade? Bom, nesse caso aqui, eles também são intransitivos. A tristeza some, acabou aqui a oração, verbo intransitivo, não tem nada para ele. A cara do mundo muda. O que muda? A cara do mundo, só tem um sujeito. Verbo intransitivo, muda, não tem complemento. E o gato mia. Mia também vai ser verbo intransitivo. E de um jeito diferente, professora? Bom, aqui já funcionaria como adjunto adverbial de modo. Não é complemento do verbo. Então, todos eles são intransitivos. E como é possível saber isso? Quando os verbos não são acompanhados de complemento e tem seu sentido completo. Olha aí, pessoal, muito boa essa atividade, muito obrigada, tá bom? Fiquem aí que já já nós retornamos. Tomem uma água e vamos já voltar com mais conteúdo. Abraço, já já voltamos.